sobreviventes em livros, a turma do Lambe Lambe. Com certeza, só de ouvir esse nome, imediatamente nos vem sabor de algodão doce para você. Se lembra disso? Se lembra dessa frase icônica que nós que crescemos durante os anos 1980 nos lembramos dessa turminha, dessa fala maravilhosa, dessa turminha icônica da cultura brasileira, que alegrava nossas manhãs com aventuras, humor e, principalmente, conteúdos educativos, como uma mão que aparecia ensinando as crianças a desenhar. Estou tão empolgado e nostálgico, que vamos começar logo de uma vez esse dedinho de prosa sobre a turma do Lambe Lambe, uma obra criada pela plástica imaginação do artista, ilustrador e educador Daniel Azulay, que marcou gerações com as suas histórias, e eu diria até que desenhou gerações com as suas histórias educativas, personagens cativantes como a galinha Chicória, o cientista professor Pirajá, o pintinho Psit e o gato corneteiro, com uma abordagem criativa, educativa, voltada para as crianças e para os jovens e também adolescentes. Um verdadeiro universo lúdico e pedagógico que não temos mais hoje em dia, lamentavelmente. Mas nós que vivemos naqueles períodos, naquelas décadas, curtimos bastante. Sobreviventes. Hoje na televisão brasileira não existem mais programas educativos para as crianças. Não existem. Nós que vivemos naquelas décadas de 1970, 1980 e até no iniciozinho de 1990, curtimos bastante e somos felizes por causa disso. Por causa da simplicidade, do lirismo e da delicadeza da turma do Lambe Lambe, que envolviam aventuras simples, mas carregadas de mensagens educativas e valores éticos que hoje parecem perdidos. A turma envolvia-se numa trama de amizade, trabalho em equipe e soluções criativas para a resolução de situações e problemas do cotidiano. Daniel Azulay utilizava o seu dom artístico e muito senso de humor para encantar o público, ao mesmo tempo em que transmitia conhecimentos sobre ciência, artes e cidadania para as crianças e os jovens capturarem a essência da vida, a essência da visão de mundo, caracterizada pela busca da beleza nas pequenas coisas, como ver uma borboleta, como apreciar o canto dos pássaros, e pela reflexão sobre o que podemos aprender com a vida. Esse é o mais importante. Daniel Azulay, que faleceu recentemente em 2020, foi um artista múltiplo, que dedicou a sua vida à arte, à educação e ao entretenimento infantil, se destacando pela sua incrível habilidade em usar desenhos e fábulas criativas para ensinar de maneira muito divertida. Além dos quadrinhos, ele foi apresentador de programas de televisão, nos quais ele desenvolvia sua abordagem pedagógica, como o programa da Turma do Lambe Lambe, sua própria criação. E, quando a obra surgiu, o país atravessava os temíveis anos 1970. Eram os tempos de chumbo da ditadura militar.
um período repleto de tantas restrições políticas quanto de efervescência cultural. Agora, preste muita atenção, mesmo sendo uma ditadura, naquela época o país estimulava produções que incentivassem a educação e os valores éticos e sociais. E aqui cabe uma reflexão muito mais do que importante. Eu acredito que seja incomensurável pensarmos o que acontece hoje em dia em plena, digamos, democracia. Não existem mais esses programas educativos. O que as crianças hoje em dia veem na televisão? E esses influencers de conteúdos muito duvidosos por aí? Hoje parece que as crianças e os jovens estão deslocados do espaço. Parece que tudo se fragmentou no Brasil. Tudo. Como uma imagem de peças de quebra-cabeça, um puzzle, que alguém fez uma força e todas as peças foram para o espaço. Naqueles anos, muitas vezes, nós buscávamos como uma forma de entretenimento os quadrinhos, os programas de televisão e demais produções voltadas para o público infantil e infanto-juvenil, que ganhavam força como ferramentas de formações cultural e educativa. E hoje em dia? E agora nós vamos nos recordar de um dos mais importantes, de um dos maiores artistas do Brasil. Um país sem memória, que relega à última prateleira enferrujada e empoeirada pelo tempo seus verdadeiros símbolos culturais e educacionais. Um artista que, como desenhista, educador, escritor e apresentador, contribuiu e muito para a educação e o entretenimento infantil do país, marcando ou pintando gerações com seu talento. Talento natural, ou seja, sem ser artificial em chamar, muito menos em chamar ninguém de baixinho, nem indo de táxi a lugar nenhum, muito menos posando em revistas ou fingindo ser cantor. Daniel Azulay nasceu em 30 de maio de 1947, no Rio de Janeiro, em uma família marroquina de origem judaica. E desde a infância ele se sentia plenamente encantado em sua alma pelas artes, graças ao ambiente cultural e criativo de sua família. O dínamo que impulsionou suas atividades artísticas e o desenvolvimento de suas habilidades. Quando criança, Daniel já demonstrava um natural e raro talento para o desenho, irrigado por sua imaginação muito fértil. Sabem do que ele gostava? De ficar na janela do seu quarto a contemplar as estrelas, o céu, o arco-íris, a lua, sempre com um olhar curioso para o mundo, para o planeta, e que mais tarde o inspiraria em suas maravilhosas criações voltadas para o público infantil. Já rapaz, Daniel se formou em Direito pela Faculdade Nacional de Direito, que é a atual UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas ele nunca exerceu a profissão, uma vez que, desde o início, seu coração batia pelas artes. No início de sua carreira, Daniel Azulay foi ilustrador, cartunista, publicou charges e quadrinhos em jornais e revistas, influenciado por mestres do humor gráfico como Ziraldo e Enfio,
ou do desenho animado e da literatura infantil como Walt Disney e Monteiro Lobato, usando esse amálgama de referências para criar um universo ímpar adaptado à realidade brasileira. Todos esses retalhos costurados por sua admiração pela pedagogia criativa inclusive. Assim não tardou para nascer a Turma do Lambe Lambe na década de 1970, com personagens educativas e lúdicas que ensinavam de forma muito divertida e que logo ganhou um programa de televisão de mesmo nome e também bandas desenhadas ou quadrinhos que marcaram a infância de várias gerações de brasileiros e até de estrangeiros como portugueses e angolanos. É importante deixar bem explícito que Daniel Azulay, se não foi certamente ele foi um dos primeiros artistas brasileiros a unir arte com educação em programas de televisão nos quais ele ensinava a desenhar, a criar e fazer brinquedos e pensar de forma criativa, incentivando as crianças a explorarem as suas imaginações ingênuas. Daniel Azulay, que tinha sua família como um pilar central em sua vida, que o apoiava em seus projetos artísticos, criou o seu último desenho em 27 de março de 2020, recentemente aos 72 anos, no Rio de Janeiro, vítima de complicações decorrentes de uma leucemia agravada pela Covid-19, deixando sua esposa e seus 2 filhos. Seu encantamento causou grande comoção no Brasil, que se transformou em belíssimas homenagens como um dos maiores mestres da cultura infantil no país. Sobreviventes, a Turma do Lambe Lambe, do premiadíssimo Daniel Azulay, por sua, digamos, contribuição mais do que especial à educação e à cultura infantil no país, nasceu lá nos anos 1970, no auge da ditadura militar e da censura, aplicada em diversas manifestações culturais como literatura, cinema, música e televisão. Apesar desse clima muito tenso, a década também foi um período de efervescência cultural, com artistas buscando formas criativas para contornar as restrições impostas. No período entre 1969 e 1973, conhecido por milagre econômico brasileiro, a economia crescia rapidamente graças a investimentos em infraestrutura e incentivos à industrialização. Porém, os benefícios não alcançavam a maior parte da população, que enfrentava e hoje em dia ainda enfrenta profundas desigualdades sociais e elevadíssima inflação. Só que, no meio do caminho, havia a censura. Ainda assim, havia projetos de conteúdos voltados para o público infantil, se destacando como uma forma de promover valores, e eu não estou a falar de valores pecuniários, mas valores éticos, morais, de comportamento, de respeito. Respeito é algo hoje que as pessoas querem para si, mas não querem para os outros. Gentileza que gera gentileza. Tudo isso aliado ao conhecimento sem afrontar diretamente ao regime. Na época, havia um pulsante movimento cultural e tecnológico no Brasil, com a televisão a se consolidar como principal meio de entretenimento e comunicação de massa, com apresentações de programas infantis como os de Daniel Azulay, sendo uma alternativa pedagógica e extremamente criativa. Personagens maravilhosos como a Turma do Pererê, do recém-falecido também cartunista mineiro de Caratinga, Ziraldo, e os de Enfio, a também se destacarem. Diversos professores começaram a
buscar métodos mais lúdicos e mais criativos, mais interessantes para ensinar e ilustrar suas aulas, valorizando a arte, valorizando a arte, valorizando a imaginação como ferramentas pedagógicas. De olho nesse novo Apolo, Azoulay costurou essas tendências à sua abordagem prática e interativa, incluindo elementos de artesanato e desenho. O mundo sentia as tensões da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética e sentia as mudanças geopolíticas provocadas também pelo início de processos diplomáticos para amenizar o clima, como o Tratado SALT, de limitação de armas nucleares. A contracultura, iniciada lá na década anterior, de 1960, continuava a influenciar o comportamento dos jovens, com inundadas ideias de paz, liberdade e igualdade. Tudo isso amarrado pelo Woodstock de 1969. No Brasil, a influência cultural norte-americana era cada vez mais sensível, era cada vez mais perceptível, sobretudo no que tangia à música, ao cinema e à televisão, e outras inovações tecnológicas também, que influenciavam a produção cultural de diversão e aprendizado em torno de séries de TV, revistas e programas educativos. E no caso específico do Brasil, as novelas atingiram o seu auge, o seu ápice em produções e também em audiência. Para as crianças, a indústria se dedicou ao desenvolvimento de brinquedos, nostálgicos de brinquedos e jogos educativos, como manuais ou revistas de atividades, pincel mágico daquele que mergulhava-se na água, pintava-se a folha, esfregando e aparecia de repente um desenho, outras revistas de corte e montagem, aviões, helicópteros, submarinos, tanques em miniaturas para montar da marca Revell e o icônico Lego, reforçando toda a ideia de aprendizado prático, a tônica das metodologias ativas de aprendizagem de hoje em dia, ou melhor, de sempre. Naquela época de repressão política, obras como as de Daniel Azoulay eram um alívio às crianças e às suas famílias. E por quê? Porque todas as suas histórias havia pautas de valores universais tão depauperados, tão corroídos, tão amassados, tão desprezados hoje em dia, que promoviam a imaginação e a esperança. O cartunista empregava temas de amizade, respeito e criatividade. Esses valores essenciais. Esses valores tão essenciais para a formação humanística das crianças, dos jovens, dos adolescentes, em meio às incertezas, não apenas da época, mas também de como olhar para a vida e as expectativas naturais de alguém que cresce, de alguém que se desenvolve, de alguém que se desenvolve não apenas fisicamente no crescimento, mas também intelectualmente. Sobreviventes, só para nos recordarmos, a Turma do Lambe Lambe era um programa de TV infantil matutino e diário, com episódios curtos e que também tinha revistas em quadrinhos a venderem nas bancas. E a brincadeira já começa no título, vocês têm ideia? Acho que quem tem mais de 50 anos de idade, como eu, deverá adivinhar. Vocês se lembram daqueles antigos fotógrafos que ficavam nas ruas e que usavam câmeras de madeira
para fotografar e colocavam a cabeça dentro de um pano. E para as revelações das fotografias, você se lembra o que eles faziam? Lambiam os negativos. Daí a origem do nome. Normalmente, os fotógrafos lambe-lambe ficavam em praças públicas, festas e eventos nas cidades de Portugal e do Brasil. Inspirado nessa figura curiosa e cultural daquela época, Daniel Azulay criou o universo lúdico de sua turma do lambe-lambe, com suas personagens principais peculiares, com diferentes traços de personalidade e habilidades entre si, como a simpática e engraçada galinha Chicória, o pintinho curioso Psite, o gato brincalhão e meio atrapalhado Corneteiro e o cientista maluco, professor Pirajá, o arquétipo do aprendizado e da busca do conhecimento. E não podemos nos esquecer dos peixinhos dourados, vejam só o nome, Tristão e Isolda. E até o próprio Daniel Azulay aparecia. Só que ele não aparecia na forma humana, ele aparecia desenhado. Como ele mesmo, em aventuras criativas e em busca de soluções educacionais e muito humor e muita coisa atrapalhada. E sempre de forma lúdica, as histórias muito simples e cheias de humor ensinavam valores como honestidade, respeito ao próximo, empatia verdadeira, criatividade, amizade, resolução de problemas em conjunto, em equipe, preservação do meio ambiente, e o que falta hoje em dia? Cidadania, valorizando sempre a importância do trabalho em equipe, a reforçar o aprendizado interativo, valores éticos esquecidos atualmente. Mas acho que esses valores éticos são esquecidos mais por conveniência, porque quando é para si, muitas pessoas querem para si esses valores, querem que a sociedade, quem está do lado, o vizinho, haja a seu favor. Mas quando é para o vizinho, para quem está do lado ou para a sociedade, esse mesmo que exige para si, não oferta. E isso devemos fazer, quanto a isso devemos fazer uma reflexão. Valores, hoje em dia eu falo, no tempo dos meus pais, dos meus avós, eu fui criado com: se você quer respeito, desse ao respeito. Hoje em dia, as pessoas esqueceram isso. Por isso que eu disse por conveniência, porque as pessoas querem respeito para si, mas não querem ofertar, oferecer, dar respeito ao próximo. Tudo querem para si. Há um individualismo muito profundo. Praticamente, eu diria, a ditadura do individualismo. Pessoas que só pensam em si, mesmo sabendo que devem dar para o outro também respeito. Gentileza gera gentileza. Disso tudo que precisamos hoje em dia. Outro ponto interessante de A Turma do Lambe-Lambe é que Daniel Azulay se preocupou em incorporar elementos que, embora não explicitamente folclóricos, refletissem influências culturais brasileiras e valores que se conectam ao imaginário popular do país ligados ao meio ambiente e à natureza, presentes no folclore brasileiro, em lendas como a do Curupira, protetor das florestas, e da Iara, guardiã dos rios. Muitas personagens são arquétipos que remetem à tradição de personificar bichos, muito comum também no folclore brasileiro e nas fábulas populares, como as personagens Chicória, Psite e Corneteiro, uma galinha, um pintinho e um pato. E o professor Pirajá, que apesar de ser um cientista moderno, ele incorpora a figura do sábio ou do conselheiro,
um outro arquétipo presente em lendas e histórias do folclore brasileiro, como os curandeiros, ou os mestres da sabedoria popular do folclore brasileiro. Sobreviventes, inspiração para programas infantis com propostas educativas e lúdicas, como o Castelo Rá-Tim-Bum, a Turma do Lambe-Lambe, mesmo não tendo uma presença marcante no mercado internacional, foi levada por Daniel Azoulay para países como França e Estados Unidos, onde foi considerada inovadora. Uma obra inovadora por combinar educação e entretenimento. Um conceito que se assemelha e muito a programas internacionais como Vila Sésamo, muito famoso mundialmente, todos nós nos lembramos. Em Portugal, a Turma do Lambe-Lambe foi bem tímida, talvez por não falar com aquele sotaquinho lusitano. E sim um sotaquinho brasileiro. Brincadeira. Mas ainda assim, ela deixou marcas muito pontuais por ter realizado, Daniel Azoulay, algumas apresentações e exposições. O País de Camões era um dos lugares em que a obra tinha maior potencial de expansão em eventos voltados para a educação, arte, criatividade e sustentabilidade, encontrando eco nas práticas pedagógicas de Portugal, especialmente em escolas, vejam bem, que valorizavam o ensino por meio de atividades manuais e criatividade, como a Escola da Ponte lá em Porto. Muitos professores e pedagogos portugueses que tinham contato com a obra no Brasil, ou por meio de eventos internacionais, reconheciam o potencial educativo de suas ideias, utilizando-as como inspiração em projetos educativos pedagógicos locais. Já no Brasil, atualmente, é uma pena que a Turma do Lambe-Lambe não esteja mais em cartaz, que não tenha presença na mídia, que ninguém fale sobre. As novas gerações não conhecem a Turma do Lambe-Lambe. Ela continua somente na memória afetiva de gerações de brasileiros que nasceram antes de 1980. A Turma do Lambe-Lambe é lembrada apenas, e tão somente apenas, em conversas nostálgicas entre adultos, amigos que cresceram assistindo ao programa ou lendo as histórias em quadrinhos durante as décadas de 1970 e 1980. Os livros e os quadrinhos são raridades, quando não são partes de coleções de pessoas que as guardam desde os seus tempos de infância. Alguns vídeos antigos do programa podem ser vistos ou revistos em plataformas como o YouTube ou em redes sociais que ajudam a divulgar a importância do legado de Daniel Azoulay. A vida de um educador e um artista apaixonado que utilizou seu talento para transformar a vida de milhões e milhões de crianças, incentivando-as a sonhar, criar e aprender. Essa é a essência da sua contribuição para a educação infantil do Brasil. Lamento que hoje poucas escolas e professores utilizem os métodos criativos de Daniel Azoulay como inspiração, especialmente em atividades que envolvam desenho, reciclagem e aprendizado lúdico. Até porque Daniel Azoulay era um artista que já pensava em sustentabilidade, já pensava dessa forma como incentivo à criatividade com o uso de materiais recicláveis. Atividades centrais na obra de Azoulay, mais atuais do que nunca, evidenciando a relevância dos ensinamentos de A Turma do Lambe-Lambe no cenário contemporâneo. Sobreviventes,
Esse foi o nosso dedinho de prosa sobre a turma do Lambe Lambe, que apesar de um esquecimento popular muito amplo, ainda permanece viva no imaginário nostálgico de outras pessoas e também de seu criador, o cartunista Daniel Azulay, cujo legado é um exemplo de como o entretenimento e a educação podem se unir para transformar gerações de milhões de pessoas, mantendo sua importância tanto para quem cresceu com ela, quanto para novos públicos interessados em conteúdos verdadeiramente educativos e criativos. Sem dúvida alguma, a turma do Lambe Lambe foi e continua sendo um farol na história das revistas em quadrinhos, na educação e no entretenimento infantil do Brasil, com sua abordagem criativa, com personagens carismáticas e foco em valores atemporais, que continuam a inspirar gerações, consolidando Daniel Azulay como um dos grandes mestres da cultura infantil brasileira, conhecido por seu carisma, simplicidade e dedicação às crianças. Azulay acreditava no poder transformador da arte, no verdadeiro poder transformador da arte e da educação, como ferramentas para melhorar a sociedade e deixando um legado de altíssimo quilate para o ensino por meio da arte, sem ir de táxi, sem posar em revistas e nem chamando ninguém de baixinho. E nem sendo cantor. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e algodão doce pra você!